Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo. Peço já, desculpa a vocês, devido aos muitos compromissos, não consegui hoje entrar um pouco mais cedo, no horário, que a gente tem o hábito. Estou entrando um pouquinho mais tarde, mas está valendo, até porque o tempo é de Deus, a hora é de Deus e os corações também pertencem a Deus. Então, com certeza, essa é a hora certa, que Deus preparou para agir. Ele sabe todas as coisas, sabe do seu compromisso também. Talvez, assim como eu, tivesse um dia hoje um pouco mais corrido, E glória a Deus, estamos na ativa, sinal que estamos vivos. Pessoal, o estudo de hoje está maravilhoso. Então eu vou pedindo para você que está chegando pela primeira vez, que talvez ainda não fez a experiência do estudo bíblico, comece a fazer. Tão bom seria se tivéssemos acordado bem antes para ler a Bíblia. A Bíblia, no decorrer de um ano, você lendo 3 folhas por dia, você termina de ler, E já pensou se todo ano pudesse fazer o estudo, revendo esse livro, Que mestrado, doutorado, a pessoa conseguiria através de tanto conhecimento, da verdade. E é o seguinte, cada vez que a gente lê, este livro se renova, sempre algo novo, algo poderoso, um agir de Deus poderoso na nossa vida. São grandiosas curas, libertações da alma, do espírito. E isso é maravilhoso, Nós precisamos, tá? Então a gente vai acolhendo você em nosso coração, com muito amor, entregando a Santíssima Virgem Maria em nossas orações, para que ela interceda por você todos os dias. É isso mesmo, a gente também intercede a todos vocês que participam aqui da live conosco, tá? Muitos de vocês já nos conhecem pessoalmente, colocam sempre, os seus pedidos e acreditam, têm fé, muitos já vivenciaram milagres. Então a gente fica muito feliz pela perseverança aí de longas datas, Glória a Deus. Vamos começar nosso estudo de hoje? Vamos já contar com Ele. Seja bem-vindo, Espírito Santo da Verdade. Ele é o nosso mestre aqui, é o nosso professor, o nosso guia. Então que Ele venha iluminar nossa mente, venha regar a terra aí do nosso coração com esse estudo incrível de hoje. E que possamos trazer para o tempo presente na nossa vida, principalmente quem está aí querendo tomar rumo na vida, isso mesmo, direção espiritual, através da palavra de Deus. Então hoje o Senhor vai falar sobre os caminhos, então fica até o final aqui conosco, tá bom? Então vamos lá? Chegamos ao capítulo 13, tá? Capítulo 13 de Êxodo. Então, nós vamos estudar o versículo 1, vai até o versículo 22. Ou seja, nós lemos todo o livro, Todo o livro, para que possamos compreender, adiantar também bastante a nossa leitura. E é uma forma também de eu estar ajudando vocês e vocês me ajudando a ser fiel à palavra, à leitura da Bíblia. Tá? Que possamos fazer sempre revestido da oração, porque o Espírito Santo, ele age, abre o nosso entendimento, de uma forma, vamos dizer, até sobrenatural. E a palavra de Deus, ela é vida, e toda vez que lemos, ela vai surgindo um grande efeito, vai iluminando os nossos olhos, vai nos curando das interpretações, alguns entendimentos errados que adquirimos pela nossa criação, Porque às vezes não tivemos o conhecimento, aprendemos qualquer um contando sem mesmo ter lido, Tem muitas, antigamente a gente ouvia falar muitas histórias bíblicas,
aonde você ia perguntar à pessoa, né? Você leu? Não, não, foi fulano que disse. Tinha muito disso também, né? Hoje em dia nem isso fala mais, né? Tá bem escasso. A gente vê poucas pessoas estudando a Bíblia. Então, parabéns. É o Espírito Santo que está movendo o seu coração para permanecer aqui unidos com Ele, conosco. E juntos vencermos na presença de Deus, né? Todos os obstáculos, tudo aquilo que queira se levantar contra a nossa vida, vencer na honestidade, no temor e na verdade que é Jesus Cristo. Isso mesmo, porque a palavra nos traz a luz, a verdade dos fatos. Versículo 13, então, vamos dar continuidade. Já passamos aqui, atravessamos, né, ali a questão das pragas no Egito, as 10 pragas, onde Deus instruiu Moisés para guiar o seu povo. E Moisés o fez muito bem, lembrando, né, que Moisés, ele era muito humilde, se sentia incapaz, não conseguia falar, não tinha voz, era gago, ele falava, mas ele tinha vergonha de se expor, tinha dificuldade. Então, por isso que Deus mandou chamar o seu irmão Araão, né, para ajudá-lo. Mas ele insistiu que ele pôde, dizendo para Deus que era difícil para ele, porque ele já sabia do compromisso que teria. E até porque no pensamento de Moisés era ele que ia realizar, que ia fazer. Mas aí Deus explicou cuidadosamente, até que ele pudesse compreender que Deus só precisava da ação dele, do primeiro passo dele, da vontade do coração dele. E porque ele não se sentia bem quando se pronunciava, não tinha aquela poder, né, de sentir segurança por meio da fala, então Deus coloca ali o seu irmão e Deus explica para ele, vou ser a minha pessoa, Moisés, que vai fazer tudo, o seu Deus que vai fazer, né? O Deus eu sou, que vai realizar todos os feitos, todas as obras. Ou seja, Moisés teve uma grande confiança em Deus, se lançou mesmo para valer. E então se colocou a serviço do Senhor. E aí já chegamos até a 10ª praga, e vocês viram, né? Que Deus foi instruir Moisés como que era para ser feito. Aí nós, na leitura de ontem, lemos onde eles tiveram que se preparar, de ficar com um cajado na mão, porque eles iam subir, né, uma montanha. Era para pôr cingir a cintura, pôr um cinto na cintura e para ficar já no jeito com as sandálias, né, que após a Páscoa eles partiriam. Então vamos lá, dando continuidade ao livro de hoje. O Senhor disse a Moisés: Tu me consagrarás todo primogênito entre os israelitas, tanto o homem como o animal. Ele será meu. Moisés disse ao povo: Conservareis a memória deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado. Vós saís hoje do Egito, no mês das espigas. Assim, pois, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que jurou a teus pais te dar terra, que mana leite e mel. Observarás esse rito neste mesmo mês, e durante 7 dias comerás pães sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa em honra do Senhor. Serão comidos pães sem fermento durante 7 dias. Não se verão em tua casa, em todas as extensões do território, nem pães fermentados, nem fermento. Explicarás então a teu filho: isso é uma memória que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Será isso para ti como um sinal
sobre a tua mão, como uma marca entre os teus olhos, a fim de que tenhas na boca a lei do Senhor, porque foi graças à sua poderosa mão que o Senhor te fez sair do Egito. Observarás a cada ano essa prescrição no tempo prescrito. Lei relativa aos primogênitos. Quando o Senhor te houver instruído na terra dos cananeus, como ele jurou a ti e a teus pais, e te houver dado essa terra, consagrarás ao Senhor todo o primogênito, mesmo os primogênitos de teus animais, os machos serão do Senhor. E entretanto, resgatarás com um cordeiro todo o primogênito do jumento. Do contrário, que quebrarás a nuca, todo o primogênito dos homens entre teus filhos. O resgatarás igualmente. E quando teu filho te perguntar um dia o que isso significa, que dirás? É que o Senhor nos tirou do Egito com a sua mão poderosa da casa da servidão. E como o faraó se obstinasse em não nos deixar partir, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito dos homens até o dos animais. E eis porque sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos dos animais, e eu devo resgatar todo primogênito entre os meus filhos. E isso será como um sinal sobre tua mão e como uma marca entre os teus olhos, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor nos tirou do Egito. Primeiras etapas. Tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto, pois disse: talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto, para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Moisés levou os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Tendo partido de Sucote, acamparam em Etã, na extremidade do deserto. O Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvens para guiá-lo pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvem deixou de perecer o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Vamos então acolher essa palavra em nosso coração, louvando, agradecendo a Deus por tamanha grandeza, amor, fidelidade, nosso Deus de justiça. E todos os dias nós batemos a portas de Deus, buscando a sua justiça, que esta luz possa iluminar toda a treva no caminho, ou talvez até mesmo instalada na mente, né? Porque nós sabemos, são tantas as pessoas que sofrem no momento presente, que estão angustiadas. Então nós clamamos a Deus, ao Espírito Santo, que vem interceder, iluminando toda essa escuridão, porque é maravilhoso para aqueles que estão na presença do Senhor,
que vivem em Deus, a vida passa a ter sentido. Então, se hoje a sua vida está sem sentido algum, você que está ouvindo essa live neste instante, está se sentindo um pouco deprimido, angustiado, o coração está muito apertado, ou até mesmo você que vai entrar, né, depois, é com você, se está se sentindo assim, desconsolado, saiba que a vida, ela só tem sentido com Deus. Hoje mesmo, quando eu estava subindo aqui para casa, meditando no carro, esta palavra, Deus trazia no meu coração. A vida só tem sentido se for com Deus. Talvez se eu não estivesse aqui fazendo esse estudo, né, com vocês, a minha vida não teria o sentido que ela tem hoje. Porque eu descobri através do estudo bíblico, que não é de hoje, é desde os meus 7 anos, o quão grande, maravilhoso é a vida. A gente não sente medo, tem sim aquelas dificuldades, mas é um medo que você recorre a Deus. Senhor, eu não posso, mas tu pode, aí passa. Aí vem a segurança tão grande, né? Uma esperança, uma certeza tão grande que vai dar certo, mesmo sem você saber, mesmo sem você ver com os teus olhos, né? Todo homem de fé, mulher de fé, tem as coisas pela crença, porque acredita em Deus de todo o seu coração. Então veja que maravilha. Então o recado é para você que se sente assim, busque esse Deus de todo o seu coração. Você vai ver como é que vai ter sentido a sua vida. Quando a gente deixa ele de lado, a gente prioriza os nossos sonhos, pessoas, sabe? Outras questões que cada um sabe, né? A gente realmente fica sem sentido, sem rumo na vida. Priorize a partir de hoje a pessoa de Jesus para a sua vida. Talvez a palavra que eu venha trazer, né, vai ter daqui agora a meditação em cima dela. Vamos meditar juntos, compartilhar juntos. Mas só essa frase eu acredito que já valeu a pena estar aqui. Porque eu tenho certeza que você entendeu o que eu quero te dizer, tá? Então traga Deus para a sua história. Confia. Sabemos que não damos conta de tudo, né? Então é preciso confiar em Deus. E vamos contar com Ele, porque Ele está à porta. Deixa Ele entrar. Então veja bem, aqui no texto, este momento que nós tivemos, né? E que está se dando da passagem da Páscoa, é um tempo maravilhoso, especial, que vai marcar para todo sempre. Então Deus ele faz questão desse momento ser um momento memorial, né? Porque a Páscoa nada mais é do que a saída do povo do Egito. O povo de Israel que viviam lá aprisionados, a saída deles. Então, é marcada para sempre essa saída. Então, ela vai ter aqui um papel grandioso, cujo aqueles que vivenciaram são incumbidos por Deus de repassar todos esses feitos, toda essa contação de história verídica, real, que sucederam na vida deles para as novas gerações futuras. Aí, aqui o povo, né, como nós sabemos, ontem vimos pela leitura, esse povo de Deus, o povo de Israel, eles ficaram 430 anos até o dia da sua libertação. Então, desde aquela época de José, da história de José, quando José foi buscar a família, esse povo estava lá esperando por esse momento. Lembra que no finalzinho da leitura vai mencionar que Moisés pega os ossos de José, né, a sepultura de José, e tira dali.
porque foi um pedido de José que quando Deus visitasse o seu povo e tirasse ele do Egito, não era para esquecer ali os seus ossos, né? Era para retirar o seu corpo junto com eles, corpo não, os ossos mesmo, né? A sepultura, e levar consigo para essa terra prometida. E aí, a promessa feita, promessa agora cumprida também. E aqui, só para relembrar, demorou 430 anos, tá? Então, Deus conduz o seu povo para fora agora do Egito, através do quê? Do sim de Moisés, do sim. Como foi mencionado, ele tinha medo, ele era gago, inseguro, mas ele confiou inteiramente em Deus. Então, esse momento precisa agora ser marcado e que é uma passagem na qual agora nós o conhecemos como a Páscoa dos judeus, tá? Lá na frente a gente vai ter, né, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai morrer, Jesus vai ressuscitar. Aí nós vamos ter o quê? A Páscoa do Senhor Jesus. Só para a gente entender o que é essa Páscoa. Essa Páscoa não é ainda a Páscoa do Senhor Jesus. Jesus vai ser lá na frente. Essa é a Páscoa dos judeus. A saída do Egito para a terra prometida, tá bom? Só para a gente não misturar as Páscoas. Porque nós estamos e vivemos nos tempos de hoje a Páscoa do Senhor Jesus. Mas, lembrando aqui que enquanto em relação a essa Páscoa dos judeus, a palavra Páscoa, eles tinham que, como na verdade realizar a Páscoa, eles tinham que, gente, muito forte a presença do Senhor, louvo e agradeço a Deus, tá? Às vezes Deus coloca no nosso coração, né, a sua santa vontade. Então eu sinto que tem alguém que acabou de entrar agora, que está muito necessitado desse grandioso amor, dessa presença, chorou muito hoje, né, ficou aflito, até desesperado. E vejo o anjo do Senhor tocando você. Você está sentindo uma grande presença do Senhor Jesus, uma grande unção agora. O Senhor está te dando unção, o Senhor está renovando as tuas forças. E que maravilha, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque você não tinha mais vontade para nada na sua vida. A partir de agora você vai ver como as coisas tendem a mudar com essa presença de Deus, tá? Deus quer guiar seus passos e Ele vai, através do Espírito Santo, renovar aí o entendimento, tirar de você algumas coisas que você estava fazendo. Por que eu falo vai tirar? Porque você não vai ter vontade mais. Seu coração não vai pedir mais, tá? Então, é um renovo espiritual na sua vida. Então, louvado seja Deus. Então, deixa eu voltar agora, né, para nosso estudo. Às vezes a gente se perde, mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele vem com flecha de luz e nos coloca novamente a prosseguir aqui, porque tudo vem dele, né? Procede do Senhor. Então, só para lembrar que a Páscoa dos judeus era feita todos ali em volta da mesa. O pai, né, os seus filhos, tudo em volta da mesa. E era feito ali uma liturgia, tá? Na verdade, eles fazem até hoje isso, porque os judeus, eles ainda esperam a volta de Jesus, né? E eles vivem aqui o Antigo Testamento fielmente, eles são muito fiel à palavra de Deus. E esta liturgia aqui, na qual tudo era prescrito conforme teria acontecido ainda lá no passado, tá? É uma forma litúrgica, onde o filho ali, o mais velho da casa, faz a pergunta. Ele vai fazer essa liturgia, que
com todos os preparativos. Aí o filho mais novo da casa vai fazer essa pergunta. E essa pergunta era baseada na erva amarga. Então eles faziam lá tipo assim, que estava prescrito na liturgia. Por que que estamos comendo essa erva, né, amarga, né, um exemplo. Aí na liturgia, né, o pai ali, o responsável mais velho, vai explicar o porquê. Aí vai fazer ali a contação da libertação do povo, para que mantenha em memória viva ali tudo o que ocorreu no passado dessa libertação, para que todos os feitos do Senhor fossem recontadas de pais para filhos. E aí um dia aquele filho, quando casasse também, fazer o mesmo quando chegasse a Páscoa com a sua família, né? Então é dessa forma que é vivenciado. Então a instrução aqui da Bíblia relata ali sobre os primogênitos, que foi dito no momento que estava lendo, ou seja, todo primogênito deve ser seguido, entregue para Deus, né? Guiados para o Senhor, desde os animais quanto também as pessoas. Então, assim, todos os primogênitos é ofertado a Deus, é de uma tradição muito antiga, até antes. Então, os animais aqui, eles são sacrificados e dados para Deus. E os animais, ou seja, não precisa ter um outro animal para sacrificar. O próprio animal primogênito é ofertado a Deus. Por que eu falo isso? Porque a gente vai entender a questão ali que tem um animal que é impuro. Nesse caso, ele vai ter que ser um outro animal para substituir. Vai falar na leitura daqui a pouquinho, quando a gente for repassar. Então, ou seja, já quanto às pessoas, é de costume, também bem antigo, apresentar essas pessoas a Deus. Desde não só as pessoas, mas as primeiras colheitas também. Todos os primogênitos. Então era tudo, tá? É um costume muito antigo. A questão aqui, que tem um ato forte, que é um ato de expiar, né, para Deus, na questão do sacrifício ali dos animais. O homem, os primogênitos de pessoas que eram ofertados para o Senhor, a pessoa não ia morrer. Quem ia ser sacrificado era o animal. Era uma forma de resgatar, ofertar essa pessoa. Mas essa pessoa vai continuar os trabalhos, então eu vou resgatar essa pessoa. Aí então levava esses animais como forma assim de resgate da pessoa. E aí sacrificava o animal. Até porque os israelitas, eles nunca aceitaram o sacrifício de pessoas. Sempre foram sacrifícios, né, de animais. Por isso que eles levavam consigo. O animal, no caso, sacrificado, esse animal, ele que ficava ali no lugar da pessoa. Por isso, assim, só para a gente entender melhor, quando Jesus nasce, Jesus não é apresentado pelos pais adotivos, por José, pelo seu pai adotivo José e por Maria, sua mãe, verdadeira mãe, né? Jesus, ele vai até o templo e seu pai faz a apresentação de José, porque era também desta época costume de todos os primogênitos serem apresentados no templo. Aí a Bíblia fala até que Maria e José levaram rolinhas, 2 rolinhas, né, para ser sacrificado no altar, ali no lugar do seu filho primogênito, né? Porque era como ofertava a Deus e depois ofertava fazia o sacrifício ali também do animal para poupar a vida do filho. Essa é a lei, né, da época. Foi uma lei forte, né, que eles procuram vivenciá-la ao pé da letra, até porque muitas das coisas aqui, na verdade todas, são leis perpétuas. Aí na palavra, vamos também ver aqui
que Deus manda eles saírem pelo Mar dos Juncos, né? Que é um lugar muito difícil. Eles vão ter que atravessar o mar, sendo que eles poderiam sair por um lugar assim bem mais fácil, que era só subir, que aí logo ele indo pela a rota ali do lado dos filisteus, já chegariam no lugar almejado, né? Estariam bem próximo. Só que tem aí um porém. Deus permitiu que eles atravessassem por um grande obstáculo, né? Então Deus ele complicou, né, a vida de todos eles, na verdade, para que eles pudessem ter ali um grande experimento, feitos, né, maravilhas do que é estar na companhia de Deus. Então Deus não permite que eles vão por um lugar fácil, né, demais. Então Deus quer que eles tenham esses obstáculos para poder valorizar lá na frente tudo aquilo que eles vão almejar como um presente, como uma grande vitória, e dar testemunho de todo esse processo que é caminhar com Deus. Imagine, gente, eles tinham a opção, vamos por aqui que vai chegar rapidinho, e aí a gente vai desfrutar de tudo, vão viver e viver a vida, seguir normal, sem lembrar muita coisa. E tinha essa opção de ir por um caminho demorado, longo, demais da conta, e cada dia uma experiência com Deus, cada dia um encontro, uma força sobrenatural, um agir. Já pensou o pai falar, né? O pai caminhar, meu filho é aqui, meu filho. O pai queria caminhar com eles. Então eles vão deixar de ir para esse lugar que talvez iria com as pernas, suas pernas, né, suas próprias pernas, com os seus entendimentos próprios, ao invés de estar indo com Deus, né, iriam sozinhos assim, e deixaram de ir nesse caminho para depender ali também desse percurso com esse grande amigo que é o nosso Pai, esse grande parceiro, né, conhecer Deus, eles tiveram conhecimento. Então Deus passa a ser muito presente na vida deles. Tanto é que eles começam até depois, a gente vai ver, ter atos tão humanos assim, que era como se Deus era uma irmandade muito grande com Deus, um grande amigo que pudesse falar tudo. E eles falavam tudo que vinha na telha, né? Porque até esqueci que Deus é o Criador, o soberano. Tinha essa amizade com Deus. Embora lembrando que quem conversava na tenda com Deus era Moisés. Mas Deus ouvia tudo, né, e sabia todas as coisas. Então aqui para Deus é mais fácil, né? Deus opta para que todos vá por esse caminho. O caminho estreito, o caminho da dificuldade mesmo. Deus sabe o porquê, né? Até porque se não fosse por esse caminho, não teríamos hoje esse conceito de Deus, um Deus poderoso, do Deus soberano, Deus que é fiel até, né, a morte, um Deus que acompanha os seus, um Deus que abre caminhos, um Deus, meu Deus. Tantas músicas, tantas letras maravilhosas tiraram desse capítulo, né? Que engrandece o nome do nosso Deus. E aqui, volto a dizer, às vezes há até questionamento, né? Por que Deus permite que eu passe por isso? Por que Deus permite que eu esteja vivendo essa dificuldade hoje? Né? Quantas perguntas às vezes há na mente? Por que, Senhor? Por que comigo? Por que teve que ser comigo? Por que eu que tenho que passar por isso? Olha, lá na frente você vai entender o porquê, né? E eu espero que essa leitura já esteja clareando a sua mente. Aleluia. Deus quer dizer que Ele quer caminhar contigo. Aceite essa grandiosa companhia, essa experiência. Olha que maravilha, né? Não jogue fora não, não desperdice. Escolha esse caminho, aceite essa vontade do Senhor. Aceite. Não queira fugir como Moisés, não. Aceite.
Embora Moisés não teve escapatória, Deus se agradou dele, falou, é você, filho, te conheço, conheço seu coração. Mas era daquele que talvez na hora estava falando não, mas o coração dizia sim, 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 o tempo inteiro. Então Deus te conhece. Ele quer caminhar nesse tempo difícil com você. É uma experiência que você vai ter. E essa experiência não é para aquele que está do seu lado, é sua. É só você e ele. Outro não vai poder sentir o que você vai sentir, a experiência que você vai ter, né? Bem assim é com todos nós que já passamos, estamos passando ou que vai passar. É maravilhoso, é única e vai servir para toda uma vida de salvação em Cristo. E aqui também no livro nós vimos as instruções, né, que foi lida, que eram as instruções para celebrar a Páscoa. A segunda instrução, que foi a instrução sobre os pães sem fermento, e a instrução sobre o primogênito. Então agora nós vamos lá no capítulo, no versículo 8. Versículo 8 vai dizer o seguinte: explicarás então ao teu filho isso, e em memória do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Será isso para ti como um sinal sobre a tua mão, como uma marca entre os teus olhos, a fim de que tenhas na boca a lei do Senhor. Porque foi graças à sua poderosa mão que o Senhor te fez sair do Egito. Então aqui é uma instrução muito forte para os judeus, porque aqui Deus fala, né, sobre a celebração e como ela deve ser feita, e é todo ano, e deve ser explicada, repassada de pais para filho. E Deus pede também que a família conte todos os feitos que ele fez para os seus filhos. Então os pais é incumbido de passar para os seus filhos tudo o que Deus fez. É incumbido. Ou seja, seria feito tudo através do... Eles chamam lá, os judeus chamam, né, esse livrinho que eu vou citar, Haggadah, né? Esse Haggadah seria mais ou menos assim, um livrinho litúrgico pequeno, realizado ali quando eles estavam reunidos em família na mesa. E esse livrinho é composto de perguntas, de narrativas, de feitos, né, que aconteceram. Também é composta de cânticos, né, nesse momento litúrgico, inclusive dos provérbios. A Bíblia também ela está aqui falando, né, para nós que eles deveriam usar uma marca, né, na mão, como foi dito, porque foi através da mão poderosa de Deus que eles saíram do Egito. Então deve ser usada uma marca entre os olhos para sempre lembrar na mente e nunca esquecer desses acontecimentos. Aí veja bem, por isso que os judeus usam até hoje, não sei se vocês já viram alguma imagem dos judeus, depois eu vou ver se eu procuro e encontro, mandei eu publicar para vocês verem como que eles usam. É chamado de tefelim, que significa prece, tá? É usada como uma caixinha pequenininha, feita de couro de animal puro, sem mancha, sem mácula, que eles fazem essa caixinha. Aí eles colocam essa caixinha na fronte, na testa, assim como o pai pediu que tivesse uma marca na testa, né? Aí eles colocam essa caixinha, na hora do ritual, na fronte. E aí também coloca no antebraço essa caixinha. São duas caixinhas, feitas de couro de animal primogênito, um animal puro, e é colocado. E o interessante é que dentro dessa caixinha vem 4 textos, né, trechos, na verdade, da Bíblia, que seria os trechos que nós estamos lendo agora, que é do Êxodo 13, aí o versículo do 1 ao 10,
E o Êxodo 13, do 11 ao 16. Deuteronômio, que são 4, né? Do capítulo 6 ao versículo 4 ao 9. E Deuteronômio do capítulo 11, do 13 ao 21. Contando os feitos, todos eles dessa saída. Para eles não esquecerem, ficarem gravados na mente da família, né? Na mente dos filhos. Então, aqui nas duas caixinhas, tudo feito para não esquecer de Deus. Deus tinha que estar sempre sendo o centro de cada lar, cada família, sendo adorado, sendo reconhecido, exaltado, sendo Ele o Deus poderoso que salvou o seu povo oprimido. Então, o tefilim aqui, esse tefilim é uma palavra hebraica, ela tem um significado de prece. E também lá na frente, no Novo Testamento, vocês vão ouvir falar, não sei se vocês já ouviram falar do filacterian, filacterian, mais ou menos assim. Às vezes a gente foge um pouquinho, mas é mais ou menos assim. Filacterian, que é uma palavra grega, que tem um significado aqui já de proteção, que é o mesmo que essa mesma caixinha do tefilim, só que pela pronúncia chamada, né, por esse nome, filacterian. Então aqui nós vamos rever esse versículo 13, onde diz o Senhor. O Senhor disse a Moisés: Tu me consagrarás todo primogênito entre os israelitas, tanto o homem como o animal. Ele será meu. E Moisés disse ao povo: Conservareis a memória deste dia, em que saíste do Egito, da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado. Então veja bem, entre eles, só relembrando aqui, né? Porque a gente já passou por esse texto, a gente tem que estar repetindo para gravar mesmo na mente. E aqui agora não é nem de criança, né, gente? Eu não sei qual é a sua idade, mas é para gravar, para a gente não esquecer, porque talvez fomos incumbidos de saber essa verdade quando criança. Mas ainda dá tempo, né? Enquanto a gente estiver respirando, vivendo, dá tempo a gente entender, aprender, né? Só não pode cruzar os braços e achar que vai ser tudo uma maravilha, que vamos almejar o céu sem nenhum sacrifício, né? Ou que se eu for me converter, as portas vão se abrir, agora eu vou prosperar. Não, quem segue Jesus tem que tomar a sua cruz, o céu se abre, mas tudo passa por provas, e grandes são elas, né? Só que no Espírito Santo a gente não sente a dor da carne. O sofrimento, às vezes, ele é bem pequenininho, mas bem miudinho mesmo, para uma pessoa que está na carne, e ela pode descrever esse sofrimento como uma morte. E já as pessoas que estão no Espírito passam as piores tragédias, dificuldades, fome, seca, todos os tipos de levantes, até a beira-morte, e conta como vitória, porque no Espírito o sofrimento não existe, existe apenas louvor, glória a Deus, oferta de vida, gratidão, um espírito de contentamento. Gente, é tão gostoso viver no Espírito. Se a gente pudesse orar sempre, né, tá 24 horas movido na oração, a gente não ia nem ver as dificuldades, porque é só glória de Deus na nossa vida. Porque é assim que verba as pessoas espirituais. E quando vem o sofrimento, é a alegria. Senhor, eu tenho um presente para te dar. Dobra o joelho. Senhor, graças a ti. Toma, Senhor, oferta essa dor, esse sangramento, essa cirurgia, essa perca, esses tantas e tantas, né? Então fica feliz demais, porque tem algo para oferecer em sacrifício, depois suportar calado, sem reclamar, sem murmurar, só dizendo obrigado, Senhor, porque o Senhor me sustentou, o Senhor me livrou, o Senhor é Deus, o Senhor é o meu tudo, o Senhor é a minha razão de viver. Gente, vamos ser espiritual, né? Vamos ser esses seres espirituais de Deus que Deus quer.
vamos sofrer menos. Olha só, entre aqui as culturas, né, bem antiga, havia ali o costume de oferecer a Deus todos esses primogênitos. Então já era muito antigo esse costume. Aí aqui vai falar, lembra que eu falei ali do animal, né? Então, desde os animais, as pessoas, e até mesmo tudo que eles tivessem, plantasse, colhesse, né? Então, na Bíblia, ela fala de quem, gente? Isso que eu quero que você grava na mente aí, que lembra, você vai lembrar depois, lá na frente, em Jesus. Muito em Jesus, já desde agora. Que Deus está preparando tudo para o Filho dele, né? É uma caminhada de purificação, de perfeição. Então, Jesus veio para aperfeiçoar esse Antigo Testamento aqui. A Bíblia, o Antigo Testamento. Então, a Bíblia, ela vai falar o quê? Que o jumento não pode ser ofertado, mesmo ele tendo nascido sendo primogênito. Aí, por exemplo, você tem lá o campo, aí você faz de conta que, né, estamos vendo essa passagem, a criação que você vai ofertar a Deus, o primogênito da sua criação, é um jumento. Olha o que você vai fazer, né? E isso, gente, no Antigo Testamento, que nós estamos já na Páscoa de Jesus, mudou bastante, né? Aí é outro estudo. Só para entender o Antigo Testamento aqui. Aí o que é feito? O Senhor vai instruir Moisés a dizer ao povo que nesse caso o jumento não pode. Por quê? Porque o jumento ele é um animal impuro. Ele não rumina. Ele não rumina, né? Então ele come grama lá, os animais, nesse caso aqui dele, ele não rumina, não vomita, não joga para fora, ele é um animal que não tem o casco fendido, ele não tem o casco fendido. Então, esse animal aqui, ele é impuro. Naquela época tinha essa questão, né? Depois, também no Novo Testamento, Deus vai purificar os animais. Então, aqui, só lembrando que para ser puro, o animal ele tem que ruminar e o animal tem que ter o casco fendido. Aí ele é puro. Aí, nesse caso, o primogênito pode ser do animal, pode ser ofertado, né? Pode ser ofertado. Só que aqui, nesse caso aqui, do jumento, para que seja ofertado o jumento, a Deus, lá é apresentado, quem tem que ser morto é outro animal. É outro animal que tem que ser purificado no lugar do jumento, ele não pode morrer. Então, esse jumento é resgatado, né, através do outro animal. Aí vou ofertar esse para Deus, só que Deus não quer um animal impuro. Então eu vou resgatar agora esse animal. Então eu vou lá, levo outro animal. Aí eu falo assim, eu ofertei o jumento ao Senhor. Aí eu levo esse outro animal, Senhor, aqui está os outros animais que eu estou ofertando em resgate do jumento. Aí era dessa forma, bem interessante, né? Mas era dessa forma que ocorria. Versículo 18. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto para o lado do Mar Vermelho. Então, aqui é aquela questão que eu, só confirmando no versículo, a gente compartilhou aqui, né? Que tinha como eles escolher um caminho, se eles subissem, ia chegar era bem mais perto, ia chegar rapidinho, né? Não ia sofrer tanto. Aí tinha esse caminho, mas foi Deus quem preferiu, né, que eles fossem pelo lado ali atravessasse o Mar Vermelho. Versículo 21. O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Então aqui, nosso Deus, ele vai mostrar, né, o seu poder, o poder da sua presença constante, nesse percurso longo, nessas dificuldades da vida, do seu povo, né? Deus ali fiel, mantendo fiel. Deus não abandonou o seu povo. Foi fiel, falou com eles, os instruiu na caminhada. Nossa, quanta coisa boa
Eu acredito que deve ter acontecido, que, né, talvez não saibamos, mas que quem vivenciou, só quem vivenciou pode testemunhar. Então eles tiveram essa caminhada longa com Deus. A diferença é grande, né? Uma diferença grande. Um exemplo que eu sempre dou, a gente fala, quer dar sempre para os filhos, né? No trabalho, trabalhe para Deus. Você tem lá o seu patrão, às vezes, né, é difícil ter um patrão bonzinho, só quando realmente é misericordioso, conhece a verdade, que é Jesus. Esse sim, teve também essa caminhada no deserto, né? Passou pelo deserto com Deus. Deus transforma o coração. Por isso que é preciso passar, não tem por onde fugir. A gente precisa ser podado, moldado por Deus, pelas mãos de Deus. E a gente sempre diz, né, que tenha paciência, trabalha para o Senhor. O patrão vai mandar dar ordem, e o filho que não respeita, gente, os pais, como tem dificuldade de permanecer no trabalho, dificuldade de obedecer ordens do patrão. Tudo isso é instituído pelo nosso Deus. Desde o vereador, prefeito, presidente, tudo. Esses são os cargos que ele tem, o funcionário tem que obedecer. E eles são obrigados a remunerar bem o funcionário. Porque é ordem também de Deus, né? Cuidar, proteger a família, pagar bem o sustento da família, para o pai se sentir feliz, ter rendimento no trabalho. Então, assim, quando a gente trabalha para o Senhor, a gente faz, mesmo não gostando, em silêncio. Senhor, ele não merece. Vontade é de chutar o balde. Mas pelo Senhor eu vou fazer bem feito. E fazer, sabe por quê? Porque quando chega a nossa velhice, aqueles 30, 40 anos trabalhado, ele vai ser uma bênção, uma das maiores riquezas. Você vai colher todos os frutos merecidos, porque Deus não vai esquecer um só dia. Deus vai caminhar todos os dias ali com você. Você vai chegar em casa, Deus vai descansar e Deus vai iluminar o que você vai ter que fazer através do seu Santo Espírito, através do dom da sabedoria, dos talentos que Ele vai estar todos os dias aperfeiçoando, e do coração generoso, grandioso que você também vai receber dia após dia da parte de Deus. Deus vai te alimentar todos os dias com esse maná que o povo de Israel viveram, comeram. Então é maravilhoso caminhar com Deus. Ao contrário daqueles que trabalham para si, que não obedecem, que, nossa, muitas das vezes não conseguem, né? Ficar, porque o filho desobediente, meu Deus, é preocupante, tá sempre, né, com muita dificuldade. Então tem que mudar, tem que obedecer, né, a Deus, obedecer a Deus. As coisas erradas, fugir, não é para obedecer, mas as coisas certas é preciso. Então muitas das vezes o homem tem uma formação que ele está certo, nem sempre. A gente tem que respeitar. Aquele outro teve uma vida para produzir, para construir, para montar uma indústria, precisa de parceirismo e precisa de apoios. Nós precisamos compreender todas as fases, todos os passos. E este filho que não obedece, né? Ele, o que acontece? Perece na vida. Então aí vai perdendo dia após dia, ano após anos. Aí quando chega na velhice, né? Cadê aquele conforto, né? Tranquilo, sossegado. Então é preciso refletir bastante esta palavra, trazer para si essa presença de Deus e não deixar, não permitir que também na velhice os gafanhotos devorem toda a plantação, ou seja, toda a sua colheita, todo o seu sacrifício, toda uma vida dedicada no trabalho, né? Penoso, suado. Então, vale a pena, por mais que seja difícil, vale a pena com Deus, tá? Às vezes tem dias que não vai estar fácil,
né? Vai estar muito difícil. A caminhada também é difícil, mas essa palavra de Deus vem dizer para nós, para você, para mim aqui, para todos nós. Se você que está para tomar um rumo na sua vida, tá sem rumo na vida, vamos assim dizer, não escolha o caminho fácil, não escolha, tá? Vá pelo caminho difícil, caminho estreito, para a tua felicidade neste mundo e no mundo vindouro, que é o reino dos céus. Amém? Então hoje nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a você que fez esta companhia conosco, estivemos reunidos, né, com Jesus, com o Espírito Santo, nesta sintonia grandiosa que vem do alto, que vem do coração de Deus, para prosseguirmos firmes também nessa caminhada da leitura. Até peço a Jesus a bênção para nós podermos perseverar dia após dia aqui no estudo. Amém? Então fiquem todos com Deus, estivemos reunidos e vamos permanecer unidos no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço e até amanhã com fé em Deus.